Olá pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje a nossa presença aqui é do ufólogo Clóvis Xavier. O assunto aqui é a Federação derruba a nave no Pico de Jaraguá, em São Paulo. Tudo bem, Clóvis? É isso aí, canal Segredos do Mundo. Se inscreva, manda o link para os colegas. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos Boa que noite. acompanham aí a ufologia. É um prazer estar aqui nesse canal para a gente poder discutir esse assunto tão, não vou dizer a palavra polêmico, mas tão importante e tão profundo. Profundo, né? Clóvis, como é a sua primeira vez aqui no meu canal, gostaria que você contasse essa paixão da ufologia começou através da onde, mais ou menos? Na verdade, Eduardo, esse tipo de situação não foi nenhuma busca particular. Nós acabamos tropeçando Uhum. nesse mundo, porque há muitos anos, há 40 anos, eu moro no bairro de Pirituba, ao lado do Parque Estadual de Jaraguá, onde fica o Pico do Jaraguá. E, Sim, coincidentemente, é um local de franca evidência diária, de dia e de noite, de objetos voadores não identificados. Então, não havia olha, como não vê-los, não perguntar por que isso acontece, quem são eles, o que fazem ali, o que são é, essas luzes, seres e naves. Então, eu acabei tropeçando, não deu tempo nem de escolher, olha, você vai gostar, eu acho que eu vou estudar ufologia. Não, isso acabou, eu acabei caindo, ou melhor, isso acabou caindo no meu colo. que legal, tá certo. Então vamos à pesquisa então. Tudo que Sim, aconteceu no Pico do Jaraguá, né, em São Paulo, né? Que parece uma exatamente. coisa, né, Clóvis? Parece que eles gostam de lugares onde tem partes mais altas, de relevos, né? Matas, né? Na verdade, É, você diz assim, pô, nesses lugares que são mais ermos. Mas, na verdade, eles estão em todos os lugares. Porque sim, nas cidades, nesses lugares mais ermos, como você tem uma possibilidade de visualização melhor do céu, porque tem menos sim, luminosidade sim, impactando no fundo azul, fundo negro do céu, então aquelas luzes você tem mais condições de notá-las. Já sim, nas grandes cidades, onde existe uma proporção de luz muito grande, a incidência é muito maior não, mas grande de aeronaves, você vê muitas luzes trafegando durante a noite e você acha normal, mas uma daquelas luzes não só aeronave comum, são objetos, e aí você não são percebe. objetos. Agora, numa região erma, quando está escuro, tudo ali nebuloso, é Sim, fácil você identificar. Aparece um objeto fazendo movimentos irregulares, você logo detecta que se tratar de um OVNI. E se for um objeto de trajeto retilíneo constante, você vai logo perceber que se trata de uma aeronave terrestre. Mas eles estão realmente em todos os lugares e em mais lugares do que a gente pode imaginar. Dino Craspedon, um ufólogo muito antigo, ele infelizmente já é falecido, ele deixou uma obra, falecidos. tem um livro dele muito antigo, inclusive está, coitado, tão antigo que eu ganhei ele e estava despedaçando. Aí nós fizemos uma cópia digital. Mas ele tinha contato com um ser extraterrestre que aparecia no centro de São Paulo, ele morava do lado da Praça da República, nos anos, acho que nos idos dos anos 60, 60 para Olha, 70, depois alguém me corrija, e o ser encontrava com ele ali, eu falei República, o pessoal vai fazer piada, né? Mas, por favor, é um assunto bastante sério. Ele foi honesto em dizer que foi na região central, na área da República, que o ser apareceu. Então, exceto as piadinhas, que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer, ele aparecia ali e se dirigia até a casa do Dino Crasped, onde ele tinha várias experiências. Se você sim, procurar aí Dino Craspedon, meus contatos com discos voadores, você vai ver essa história. Então, puxa vida, no centro da cidade apareceu um extraterrestre, né? Só que ele tinha feições humanas, mas era um extraterrestre. Estava no meio de nós. exatamente. A pessoa não percebe. Isso pode acontecer mesmo. Exatamente.
né? Agora, falando do Pico do Jaraguá, é bom que se frise o seguinte: Pico do Jaraguá é capital de São Paulo. Nós temos aqui na capital de São Paulo e na região metropolitana mais de 20 milhões de pessoas. Mais ou menos, não sou IBGE, não vou dar os números precisos, mas mais ou menos, né? Nós temos 12 milhões de pessoas na capital em si e na região metropolitana mais uns 8, 9, vai dar uns 20 milhões de pessoas. Nessa região, especificamente no núcleo que é a capital, na zona noroeste da capital de São Paulo, onde, eu repito, onde existe 12 milhões de pessoas, há o Parque Estadual do Jaraguá. Pode procurar no Google, aí o Google Maps você vai localizar. No Parque Estadual do Jaraguá existe uma montanha com 1.100 metros de altitude, com 2 torres incrustadas nela, uma torre maior, que se chama essa, sim, Pico do Jaraguá, uma torre menor, chamada Torre do Papagaio. São 2 elevações, 2 picos, um pico maior que o menor, dentro do Parque Estadual do Jaraguá. Existem 5 aldeias indígenas lá, é uma área onde está incrustado várias antenas de repetidoras das TVs, TV Cultura, Rádio, USP, TV Globo, Bandeirantes, e também várias repetidoras do segmento militar, além da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, as Forças Armadas, Marinha Aeronáutica, Exército, etc. Então é um local estratégico, como obviamente pode deixar de ser, porque é uma elevação, né, que dá para fazer. Exatamente. Espera só um pouquinho. Chegou gente agora aqui. Você pode me dar um segundinho aí? Sim. Só um segundinho para poder. A pessoa chegou justo agora, não tinha combinado. Um minutinho, por favor. Olá, pessoal. Ele vai estar de volta daqui a pouco aí, o Clóvis. É importante todos se inscreverem no meu canal. Mande esse link para os colegas. Eu também agora tenho o grupo Telegram, que se chama Ufologia Imediata. Isso é muito importante a gente dizer. Deixa aqui eu só cortar o som dele. Aí, foi bem melhor. O Clóvis vai passar muitas informações aí do Pico de Jaraguá, em São Paulo. Opa, deixa eu ligar aqui o som de novo, que eu deixei mudo. Que bom. Eu deixei mudo para não ficar, né? Que bom. Eu estou no escritório. Sim. E ainda não tive condições de sair. Estou aqui com... Bom, enfim. Voltando à questão do Pico de Jaraguá, essa é uma região estratégica. E outro ponto muito importante, o Pico de Jaraguá, além de ser um local onde as Forças Armadas utilizam as antenas repetidoras, além de ficar na capital de São Paulo, ele é um ponto de convergência das rotas de pouso para 2 aeroportos importantíssimos aqui do país. Primeiro aeroporto, Congonhas. Segundo, Cumbica. Congonhas em São Paulo, Cumbica em Guarulhos. Então, o Pico de Jaraguá está aqui, é avistado pela aviação, é óbvio. Os aviões que vão para Congonhas imediatamente fazem a conversão a partir da torre e partem para Congonhas. Quem vai para Cumbica faz a outra conversão e vai para Cumbica. Mas esse é o ponto de referência. É por isso que nós vemos ali um trânsito enorme de aeronaves, há épocas e horários, agora eu moro há 40 anos, sei muito bem do que eu estou falando. Há horários em que a cada 30 segundos uma aeronave passa sentido Congonhas, pousando. Né? Então, dali é aquela rota até o pouso. E também no sentido de Cumbica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa oportunidade, no momento em que essas aeronaves aparecem, os objetos também aproveitam, não sei se aproveitam, mas
aparecem também. Então, eles trafegam naquele conjunto de luzes e, normalmente, as pessoas acham que é absolutamente normal. Nós temos centenas de vídeos e Olha, fotografias desses objetos fazendo várias evoluções. Nós temos registro de um objeto, de 2 objetos, de 20 objetos, de 30 objetos ao mesmo tempo. Se você procurar no YouTube, aí você vai encontrar a flotilha, apesar que a grafia está errada, não é flotilha, flotilha é para barco, né? Mas sim. um esquadrão, um conjunto de um, dois, três, uns 4, 5 esquadrões de OVNIs vindos do aeroporto de Congonhas, sentido Pico de Jaraguá. Então, eu estou querendo dizer que o Interessante, hein? Pico, exatamente, eu estou querendo dizer que o Pico de Jaraguá é um local de exímio registro de objetos voadores não identificados. Nós tivemos Sim. várias experiências naquele local, não só com objetos, mas também com seres. Não teve Hum, contato, só visualização. E as naves também. Nós tivemos experiências ali no bairro, que note que o bairro de Pirituba é ao lado do Parque Estadual, então nós estamos ali no avizinhado. Então nós tivemos experiências como, por exemplo, objeto vindo a 9 metros de altitude, da altura do poste, a 30 nossa. metros, objeto acompanhando a gente na rua, e nós falando para o pessoal, olha, ali é um objeto. O pessoal, não, aquilo é balão. Mas são inúmeras Né? experiências, são há muitos e muitos anos. Quem não acredita, quem acha que isso não existe, venha para Pirituba, pergunte para as pessoas que moram nas adjacências, ou passe alguns dias aqui, é uma questão de ver. É A questão minha de ver. obrigação, digamos, que assim posso considerar, é relatar. Se as pessoas não acreditam, é outro departamento. E precisa vir aqui para constatar. Exatamente. É. Né? Então, É. em meio a essa gama de aparições, de registros, há muitos anos, nós temos inúmeras experiências, como eu disse, né? Luzes que aparecem ao lado da torre, do pico, fazendo com que as pessoas fiquem abismadas, obviamente, chamando a atenção, os registros e tudo mais, até que, no ano de 2005, eu estava na minha casa, como eu disse que resido no bairro de Pirituba, e um dos nossos membros, que também mora no bairro, chegou É. na minha casa, né, desesperado, me chamando, e disse: Olha, Nossa. vem aqui ver o que está acontecendo. Nisso já havia um grupo de 9, 10 vizinhos ali já também assistindo. Quando Sim. eu saí à rua para poder observar, porque quando eu saio à rua eu já dou de cara com a Torre do Pico de Jaraguá. Eu falei, eu moro do lado, então eu É. tenho, digamos assim, uma distância entre a minha casa numa linha reta até a torre dá 5 quilômetros no máximo, né? Então, Não. em linha reta. Né? Então, sim, você ia falar alguma coisa? É, acho que é bom até ter aquelas câmeras, né, o Clóvis? Não sei se você tem, né? Aquelas É, profissionais, né? a gente não tem condição de colocar uma câmera fixa, apesar que um colega nosso, um radioamador, o PY2LCD, Ele ajuda ele você. não, ele colocou uma câmera uma vez e ele estava, só que a Ah, finalidade dele era a finalidade astronômica. Ele fez o registro de vários objetos e ele dizia que não era objeto, era situações normais astronômicas. Tudo bem. sim. Mas, voltando à questão do registro, quando eu saí à rua, eu me deparei com a seguinte cena. O objeto, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sim, O fica à objeto vontade. que Muito obrigado. O objeto que nós registramos contumazmente lá no Pico de Araguá Sim. é um objeto da cor vermelha. Muitas pessoas já viram, Ah, sabe? cor vermelha. E é aquela famosa tocha flamejante da cor vermelha, que ela trafega assim, né? Vai Sim. para cima, para baixo, e faz é como se fosse uma tocha. Uma Como a tocha. Bíblia É. relata, né? Um cavalo de fogo, uma coisa que Isso. trafega Eu nos já vi caminhos. vários exemplos na internet. É claro que a gente toma cuidado para saber o que é verdade e não é, né? Sim. É. Então, esse objeto é recorrente. Ele está contumazmente ali na nossa região. Então, é comum nós vermos, né? Tem muitos Hum. registros.
registros recentes agora, etc. Então, eu me deparei com uma dessas luzes vermelhas que estava ela estava trafegando velozmente para cá e para lá. Só que no encalço dela existia mais duas vermelhas. Imagina, essa vermelha primeira aqui fazendo um tráfego de fuga e essas duas aqui atrás dela uma perseguição. Então elas estavam indo para cá e para lá. Essas duas estavam cercando essa primeira. Sim, essa daí eu já vi. Você tem essas duas naves aqui e essa daqui fugindo. Então, ela ia para a esquerda, essa daqui bloqueava. Ela ia para a direita, essa daqui bloqueava. Então, ficava aquela caçada de gato e rato. Só que deixa eu explicar uma coisa. Essa foi a parte que eu vi. A parte que o pessoal viu e que aí me chamaram foi quando essa primeira luz vermelha apareceu lá no horizonte, na Torre do Pico. O pessoal estava observando e chamou-se atenção, porque foi uma luz vermelha que apareceu na região do Pico. Essa luz vermelha, essa primeira, ela pairou sobre a mata escura, obviamente, então chamou atenção. E dessa luz vermelha desceu, segundo o pessoal relatou, um cilindro de luz laranja. No momento em que esse cilindro de luz laranja desceu na mata, aí apareceu essas duas luzes vermelhas, que foram para cima dessa inicial, começando a perseguição. Aí, nesse momento da perseguição, é que me chamaram e eu testemunhei. Então, nós ficamos ali cerca de 2, 3 minutos assistindo a perseguição, a luz para cá, outra para lá, cerca de lá, cerca daqui, até que em dado momento, 3 minutos não chegou, então até uns 2 minutos só, foi tudo isso. 3 minutos foi muito tempo, mas foi mais ou menos 2 minutos. Não vou conseguir precisar o tempo exato. Aí, num dado momento, essas duas luzes, elas estavam no encalço dessa primeira. De repente, essas duas luzes aqui fazem uma guinada, elas estão vindo nessa direção. De repente, elas fazem uma guinada em ângulo reto para a região oeste. E foram embora. Aí nós achamos estranho, né? E de repente, essa primeira, ela fez um voo em declínio, assim, caindo. Né? Então, imagina, ela estava aqui num ponto, e ela, depois que as duas outras luzes fizeram uma guinada em ângulo reto para a região oeste, essa daqui começou a fazer um voo em declínio. Aí deu para entender o seguinte, que essa primeira luz, ela foi abatida e começou a cair. E as duas, que como tinham certeza que abateram, que acertaram a nave, foram embora. Tá. Então, agora, o que aconteceu com essa nave que está... Deixa eu ver se eu me coordeno por aqui. Essa nave que estava em declínio, ela foi caindo, até que ela atingiu o Pico do Jaraguá. Ela atingiu a base do morro onde está a antena do Pico do Papagaio. Nossa, jura, cara? Interessante. Exatamente. Jesus. Eu chamo de Pico do Jaraguá porque a maior torre é o Pico do Jaraguá, mas exatamente onde ela atingiu a base da torre do Pico do Papagaio. Então aqui é a base da torre e aqui está a torre, que é a antena da TV Cultura. A nave atingiu aqui a base. Ela atingiu essa base. A base é uma extremidade pequena. Teve uma colisão nisso? Exatamente. Então, ela atingiu isso e ela fez um dente nessa rocha. Essa aqui é uma rocha onde está a antena de TV. Tá. Você viu o desenho aí, a fotografia do pico, né? Tem duas antenas. A antena maior e a menor. Ela atingiu a menor na base. Depois eu entendi que na capa você queria aquela imagem que mostra, né? Os dois mesmo, né? Foi até bom, né? Inclusive tem no nosso Facebook uma fotografia que mostra, foi de 2019, não é de 2005, mas mostra uma queimada muito grande na base dessa torre,
que foi idêntico ao que ficou no momento que houve o abarroamento dessa nave. Por que nave? Não, porque não é OVNI. Não é OVNI, é objeto voador não identificado. Nós identificamos esse objeto. É uma nave. Eu vou falar por que também é uma nave. Né? São inteligências, etc. Então, ela atingiu essa torre. Sim, foi não. Sim. Então, ela atingiu essa base, fez um dente na rocha, porque ela explodiu. A explosão, a torre tem 30 metros de altura, que corresponde a 3 postes de rua, né, mais ou menos. 27 metros, 30 metros. Sim. Ela abarrou a base da torre, explodiu, fez um cogumelo de fogo de 30 metros de altura. Não houve som em nenhum momento, não houve aquele impacto, como é que se fala, aquela onda de choque, não houve, só o cogumelo de fogo. Não teve fragmentos, fragmentos também não teve. Então, existe o dente que foi causado, que a base aqui, onde está a antena, essa base, foi feito um dente na rocha, porque a explosão, ela abarroou a rocha e explodiu, né? Então, abriu aquele dente. E aí, o que aconteceu? Pegou fogo em toda a região, em todo o entorno daquela torre. Aquela região tem muito capim seco, um outro, né? Porque era uma época de inverno, lembro que foi em junho. Começou um incêndio. Eu, rapidamente, porque ali no pico nós não podemos ir depois das 5 horas da tarde, que é fechado, não podemos fechar. Lá tem guardas armados e há postos, há um posto da Polícia Militar lá em cima. Não é permitido entrar. E também, mesmo que fosse pelo meio da mata, até a gente chegar lá, nós já tínhamos sido pegos pela segurança. Também não vamos fazer uma coisa dessa, porque é ilegal. No próprio nome está dizendo, é ilegal, não vamos fazer nada. Ah, mas vocês tinham que ir lá. Não, como assim, lá? A gente vai lá para ser preso? Para quê? Que idiotice é essa? Então, não pode ir, não vamos. Não vamos, Aconteceu esse fato, pegou fogo. Eu, imediatamente, como eu sou radioamador também, naquela época era permitido ouvir, naquela época havia rádios analógicos, agora é só digital. Pelo rádio analógico, eu pude escutar, né? O radioamador registrado pela Anatel, ele tem a permissão de escutar os rádios oficiais, como a Polícia e Bombeiro. Eu escutei, coloquei no canal do Corpo de Bombeiros aqui da região norte. E eu sabia que ia ser acionado o Corpo de Bombeiros. E fiquei escutando. Foram acionados, ao final, uma quantidade de 15 carros-pipa para apagar esse incêndio lá na torre do Pico de Araguá. Então, esse registro, eu disse isso, fiz esse comentário, para que fique registrado, que esse evento, em junho de 2005, está registrado pelo Corpo de Bombeiros como um incêndio lá na torre. Então, não é prova, mas é um indício. Né? Sim. E há esse dente na base da torre do Pico do Papagaio. Detalhe, como eu falei que é uma área militar, também, além de ser uma... Hoje ele está tombado pela Unesco, a torre do Pico de Araguá. E a reserva é uma área de preservação ambiental. Quer dizer, ela é monitorada, a gente lá não pode usar nenhum equipamento de detecção de metal, não pode revolver terra, não pode acessar esses locais e não pode se utilizar drone ali. Nós vamos pedir para usar o drone porque é inacessível aquele ponto, né? Porque é muito, muito alto. Sim. Precisa de autorização do Ministério da Defesa. Aí eu pergunto, o Ministério da Defesa permitiu que nós usássemos drone? Não. O Parque Estadual de Araguá permitiu que nós, pedindo oficialmente, fizéssemos uma utilização de algum equipamento de detecção? Não. Ali, para quem conhece ali sabe, é um parque, que é um dos poucos parques onde existe guarda armada. Você não pode acessar alguns lugares, até que a proibição de acesso a alguns lugares é por causa de alguns acidentes que aconteceram lá. Mas a gente entende e não há nenhum assim susto em ter esse tipo de situação de segurança, porque, como eu disse, é um local, uma área praticamente militar, apesar de ser um parque.
Mas o ponto que eu queria chamar muita atenção nesse Sim, quesito é muito antes de interessante isso. começar, É muito interessante, exatamente. porque você falando isso aí, depois eu até abro alguns leques, porque nesses leques que você vai falando, o impressionante que dá para fazer várias perguntas disso aí. Eu até anotei aqui no papel, mas depois eu faço e vamos embora. Então, mas eu gostaria de falar dois pontos ali, antes que, né, o tempo não seja possível. Primeiro, muitas pessoas dizem, puxa, isso não existe, é um absurdo, que ridículo. As É, pessoas que dizem acreditar em disco voador, elas não são, como eu comentei agora há pouco, verdade. capazes de admitir que em São Paulo uma nave possa cair, uma É, nave possa fazer o que fez. Então, o primeiro ponto, houve isso sim. Segundo ponto, esta nave, ela foi derrubada porque ela fez algo que, aos olhos das outras duas naves, estava errado. Que denota para nós que há uma vigilância extraterrestre do nosso céu, do nosso planeta, em que sim, algo pode ser feito e algo não pode. E se não pode, se não tiver autorização, e se não for obedecido, haverá uma sanção. é, Então, ah, nós temos N situações em que registros de naves abatidas foram feitos. Muitas, nós temos um dos casos mais famosos, é o caso Tunguska, que aconteceu Tunguska. na Rússia há alguns anos, Sim, em que foi derrubada não, foi abatido sim, era um asteroide ou uma nave, né? Quem estudou isso deixou evidente e não comentou que era uma nave, né? Da hoje se sabe que é sim, uma nave, mas na época disseram que era um, é, um asteroide. E sim, ele ia impactar a Terra, e esse sistema de defesa não terrestre, mas inserido no nosso planeta, lançou vários raios nesse asteroide, fragmentou de modo que o impacto dele fosse de menor dano para o nosso planeta. Nós vimos agora também na Rússia, recentemente, há cerca de 8, 9 anos, eu não lembro, também aconteceu isso. Há vídeos aí no YouTube à vontade em que o objeto que ia impactar, disse que era um asteroide, esse objeto que ia é, impactar o solo, ele se fragmentou em dois ou três a partir do momento que um objeto o acertou vindo da Terra. E é um objeto nitidamente não terrestre, por causa ok, da avançadíssima tecnologia. Então, esse ponto é que eu gostaria de deixar evidente, por isso que é o título crucial da nossa live. Para sim, nós, do Grupo Gênesis, e nós que testemunhamos isso, as 10 pessoas aqui do Parque Estadual de Jaraguá, desculpa, do bairro de Pirituba, ficou nítido que sim, aqueles relatos da ação do Astacheran, que é o comandante estelar da frota intergaláctica, né, que cuida da Via Láctea, onde nós estamos, sim, que atua nos defendendo, protegendo a planeta Terra, é algo que tem grande chance de ser realmente verídico, porque uma situação dessa jamais aconteceria se não houvesse alguém que se prontifique, ou uma corporação é, que se prontificasse a fazer essa nossa defesa, uma corporação extraterrestre. O que nós vimos combatendo lá não eram jatos de caças convencionais, nem russo, nem americano, nem muito menos brasileiro. Nós vimos luzes de naves. Aí você perguntou, quando eu não comentei no início, a pessoa vai perguntar. Você falou que era uma nave. Por que nave? Porque existe um vídeo feito pela corporação policial que esteve presente lá no momento, que gravou a nave caída com os dois seres queimados dentro dessa nave. Esse vídeo não foi disponibilizado para nós, a pessoa não vai disponibilizar, infelizmente, aonde exatamente mesmo que você falou? Foi, a corporação policial, porque quando houve essa explosão, a PM foi chamada para poder verificar, a viatura mais próxima, né?
PM, bombeiro, etc, etc, e é obrigação, né? Então, se cair um avião, a Lá no polícia... pico, né? Lá no pico, né? Exatamente. Ah, A tá. Porque eu corporação, pensei. a viatura foi lá e fez o vídeo. E depois eles disseram que vieram as forças federais, ligadas a forças federais internacionais, Sim. as americanas, etc., e retiraram tudo que podia dali, de modo a no outro dia não ter mais nada, né? Quando você vai lá no outro dia, não tem absolutamente nada, ninguém sabe de nada, foi um incêndio simples, não aconteceu nada. Esse cara, ele Então, falou das características do ser, dos que estavam queimados? é, dois seres, cabeças proeminentes, mas não falou muitos detalhes, porque eles estavam dentro da nave, né? Do Hum. objeto, que era um objeto esférico metálico, e Ah, ele metálico. verificou, parecia metálico, né? Ele não pegou, né? Pela filmagem ele disse que parecia ser metálico, tinha uma possibilidade de verificar dentro através de algo transparente que pode se Olha que considerar ali, interessante, hein? sei lá o que que é, se é vidro ou não era, e os dois seres lá dentro. Mais detalhes só se a gente tiver com vídeo. Nessa parte eu não vi nada, eu só estou reproduzindo o que o rapaz disse, né? Que ele Então, disse. É. quando É. nós tivermos um dia, se possível, esse vídeo em mãos, aí não vamos poder ter os detalhes. Mas o fato, então, que a gente pode falar com propriedade é o que nós vimos. Nós E vimos foi. voltando um pouco desse rapaz, ele Sim. fazia parte. Ele fazia parte. Não, não. O policial não faz parte do nosso grupo. O policial foi um informante, foi de uma forma aleatória que nós chegamos até ele. Eu Ah, estou tá. falando Ele, do membro do nosso grupo é que nos avisou sobre a queda e nos mostrou a evolução toda desse fato, né? sim. Então, a evolução do combate e a derrubada da nave. Isso é o que E o nós vídeo estava com assistimos. quem mesmo? O vídeo Não, estava. então, como eu falei, o vídeo que está com o policial, que depois, sabedor Sim, de que nós fomos testemunhas, sim. que ele indagou e disse, olha, nós temos, quer dizer, eu tenho esse vídeo, assim, assim, assado, e não vou, não posso, não quero, não vou distribuí-lo, como de fato não fez. Mas nós temos o professor Jefferson de Souza, que eu não conheço ele pessoalmente, mas Ah, ele já participou aqui. O pessoal do já, Paraná apoia muito o meu canal. É, principalmente o então, que Paulo bom. César, que está com ele, né? O nosso amigo, o Roberto de Mello, lá de Campinas, da Ufologia Express, Isso, conheço ele. isso, é um grande amigo meu, de muitos anos. E Sim. ele informou, fez essa pergunta para o professor Jefferson de Souza, disse assim, professor, o senhor sabe alguma coisa de Pico de Jaraguá, se caiu alguma coisa lá? Ele prontamente respondeu, nós temos um vídeo com essa indagação e com essa resposta do professor Jefferson de Souza, ele disse, sim, caiu. Só que o professor disse Caiu. que o que caiu foi uma sonda, não uma nave. Mas nós vimos uma Ah, tá. sonda, perdão, mas nós vimos uma nave e há a declaração desse PM que há o vídeo comprovando que é uma nave com dois tripulantes. Então o professor disse que caiu de fato e esse objeto, que ele chama de sonda, foi levado para os Estados Unidos. Ele não Olha. pôde falar mais coisas, ele se limitou a isso, ele declarou, disse, para mim não me complicar, eu falo só por aqui. Mas o vídeo com a declaração dele está não só no canal dele, como esse corte da declaração está nossa fanpage. Então, a gente não fala sozinho. O professor Jefferson Souza, ele já foi funcionário, prestou serviço na área 51, né? E Sim. também ele informou que ele passou todas as informações e foi o autor, desculpa, do livro, aquele livro, agora me lembro, que é o livro, pelo amor de Deus, agora me fugiu o nome, o livro azul dos discos voadores, não é o livro azul, eu não lembro agora, mas depois se você me ajudar a lembrar esse nome, é um livro que está circulando nos Estados Unidos, foi publicado por outras pessoas que não ele, mas ele é o verdadeiro autor, e ele fala muito a respeito, principalmente de física quântica. Ah, tá. Entendi. Entendeu?
E é basicamente esse registro que eu gostaria de fazer, Eduardo, para poder atestar ou deixar evidente Sim, que os seres extraterrestres, que a Federação Galáctica, ela de fato tem uma ação, ela existe. As pessoas podem dizer, não, mas não existe Federação Galáctica. O nome não importa. O que importa é que existe um grupo de vidas inteligentes que não estão no planeta, estão fora do planeta e atuam nos eles têm, protegendo. E aí você fala assim, é, né? eles têm preocupação E com como essa é que a gente pode atmosfera, né? provar? Exatamente, a pessoa fala assim, como é que a gente pode provar que existe a federação? Horas. É muito simples. Olha a quantidade de seres humanos que existe no planeta. Estamos perto de 8 bilhões de seres humanos. Nós somos animais. Confere? Animais tidos como racionais, apesar de eu discordar, né? É, Que é o contrário. Nós somos a única raça que se multiplica sem controle. No entanto, as outras raças, como né, qualquer outro tipo de animal, leão, e gato, sei tem, lá, eles têm uma verdade. reprodução controlada e são infinitamente É, menores em quantidade do que eles nós. têm uma alta consciência também, né? Por quê? Não é só isso, é porque eles têm predadores, né? É assim por Uhum. diante. Você tem a gazela, que o leão se alimenta dela, controla a taxa de natalidade, etc. E nós não temos predadores, nós nos multiplicamos. Apesar de fazermos guerra, etc., nossa quantidade de reprodutiva e a nossa existência é multiplicativa. Então, como É. pode ser isso? Nós não somos seres superiores. A, Infelizmente, a não gente não somos. respeita nem o próprio semelhante, né, Clóvis? Exatamente. Eles sabem que a gente destrói a natureza, os extraterrestres sabem que a gente destrói a natureza. Exatamente. Então, Né? nós temos alguns casos aí, na época da Guerra Fria, temos o caso de Chernobyl, tantos casos que iam destruir a humanidade. E alguma força, alguma coisa, ou inteligência fora da humana, age para controlar isso. Você diz assim, não, mas existem humanos super, hiper, super inteligentes. Sim, existem, mas Sim, não são deuses e muito menos superiores. Continuam sendo humanos. Agora, o que não é humano, que extrapola essa condição de humano, sim, existe e influencia, controla e administra não só o nosso planeta, como vários. Existem N provas. exatamente. Então, isso está evidente. Nós somos controlados, não controlados pejorativamente, mas nós somos administrados por esses seres. Sim, Ponto. legal. É, você Então, quer ir basicamente é isso. isso, você quer ir para encerrar? Você quer ir para as perguntas? Pode ser sim, com prazer. Aí eu vou fazer umas coisas bem rápidas e a gente já. Não, tranquilo, fica sossegado. Ó, o meu amigo Fábio Alexandre, ele não tá mais aqui, pode ser que ele venha novamente. Ele perguntou que ele vai muito de bicicleta aí pelo pico, né? Que bom, que bom. E ele falou que muita gente comenta que aparece objetos vermelhos, né? Isso, Exatamente, muito. muitos, né? Ah, Lá acontece muito, é muito regular. Inclusive, a existência e a visualização que eu não contei, a gente vai dar tempo de seres que nós vimos na mata, né, por vezes, não só eu, como várias pessoas. Essa região é uma região que vale muito estudar e ter um foco especial. sim, especial. O Daniel falou se realmente eles interferiram algumas bombas. Eu acho que ele se refere lá na Ucrânia, não sei exatamente, né? Ah, sim, lógico, porque senão, se nós deflagrarmos um conflito atômico, o próprio nome está dizendo, como a bomba é atômica, né, você explode o núcleo do átomo, essa energia atômica ela trafega, isso já foi alvo de várias explicações, né? Trafega o universo afora, infinitamente, e vai prejudicar outros planetas e outras órbitas. Então, Ah, o eles Fábio está interferem aqui. por conta disso. Eles interferem porque também vão ser prejudicados. Na Guerra Fria, por exemplo, há a grande história que você pode depois pesquisar, de que Mikhail Gorbachev, aquele cidadão que tem um Sim, mapa aqui na sim, cabeça,
sim. ele, aí não tem como provar, mas há É, uma indicação de que ele foi convidado pela federação, subiu a bordo da nave para negociar esse estancamento da Guerra Fria, que é o combate à disputa armamentista entre Rússia e Estados Unidos. sim. Rússia não, o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas naquela época, que estava tão profundamente arraigada numa terceira guerra mundial que as pessoas imaginavam que a guerra ia acontecer agora, já. Então, para parar esse quociente coletivo belicista, eles negociaram o fim da Guerra Fria com a, entre aspas, destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fato que há 20 anos, mais ou menos, nós estamos aí É, sem voltar com essa história de guerra nuclear, Guerra Fria. E foi através de uma negociação a bordo de uma nave da Federação. Como outras tantas vezes, a Federação olha, já veio aqui fazer negociações com os grandes países. governantes, né? Eles têm mesmo, Exatamente. né? As Os pessoas Estados acham loucura Unidos, isso. Eu acha, fico mas eles têm. indignado com É, as pessoas que seguem a ufologia e dizem assim, não, isso é impossível, como que pode um objeto, ser vir aqui falar com os governantes, não, os governantes tinham nos avisado, como são inocentes, como é? Você acha que o governante vai avisar isso? Isso é uma coisa não, tão, né? Mas isso não tem como avisar. aconteceu. Nós temos, graças a Deus, várias experiências pessoais, Sim, factíveis para nós, né? De que sim, existe essa federação, existe essas relações entre seres extraterrestres e nós, o, bases secretas, assim por diante. eu já comentei até com o Ted isso daí, o Loves. E essa matéria, você acredita que o Put deve estar falando realmente dos Anunnakis? Vai saber se o site fala, né? Vou fazer o quê, né? Se é verdade ou não é. Mas aí são especulações, né? Eu posso falar aqui que Você acha que é, né? ele, ele, Especulação. ele tá, ele tá falando com o Tiririca, né? Eu posso falar qualquer No, coisa. A gente tem que falar alguma coisa que a gente possa, de certa forma, sim, comprovar, né? Como o caso aqui a da gente queda sabe da que tem que nave. preservar isso. Nós temos testemunhas que são moradores, temos retóricas nesse sentido que conduzem a um fato como esse. Temos o ponto de abarroamento, onde a nave caiu, que pode ser investigado e verificado através da análise das rochas. Precisamos de alpinista, mas há É, condições de testar. Agora, como é que eu vou atestar, como é que eu vou provar, como é que eu vou criar indício de que Putin está hoje é, falando com Anunnakis, etc, etc. Não tem. Então, eu sinto muito para quem fala isso. Pode ser até verdade, mas nós não temos aham, como comprovar. Isso são especulações. As pessoas falam, poxa, é, ele está em conluio com não sei das quantas. Gente, mas isso a gente não consegue. Isso eu considero uma coisa que isso. é um despropósito. Não merece ser comentado. O Clóvis, na região aí do Pico do Jaraguá, os índios, eles ficam em lugares isolados? Eles têm contato com o homem branco? Só isso que eu queria saber. E Os se índios são realmente. mais brancos do que nós, né? Eles têm contato, sim, fazem coisas piores que a nós. Não que E, piores que a nossa, eles são piores que eu digo assim. Deixa eu ah, consertar o que eu falei besteira. Os sim, índios são exatamente como nós, se relacionam sim, conosco, moram só em regiões que são dedicadas a eles por direito, né? Eles moram na mata, tem cerca de 5 aldeias. Inclusive, um grande abraço para todos os índios, inclusive para a Cristina, que é a cacique de uma das aldeias, Dona Maria, outro cacique que eu sim. esqueci o nome, um grande amigo meu também, que é o Joel, que estudou até comigo, Ah, é um índio que mora lá. Inclusive, um índio formado em pedagogia, muito olha, inteligente. legal, hein? É, Existem índios engenheiros, etc. São cidadãos como nós, né? E residem sim. lá na mata, preservando-a, inclusive. Então vocês já pegaram informação com eles, então, como você está falando aí. Sim, também, nós pegamos muitas informações inclusive como a de um Eles já viu determinado então, né? ser. Não tem nem como, viu, né? Viu alguma coisa ali, né? Porque não é Vem, possível. sabe muito mais coisas do que nós, né? Que moram lá, né? Legal, porque vocês tiram informações. E na questão dos pilotos, era o quê? Helicóptero do exército? Um Mas avião piloto, comercial?
eles não falam Não, nada, você né? fala, não, você está falando das aeronaves que sobrevoam o pico? Perto do pico. Perto do pico, é. Não, no pico, elas passam em cima do pico. Isso, perto, é. Essas aeronaves são aeronaves convencionais, da Gol, TAM, Azul. São Ah, aeronaves de carreira, normais, com passageiros. Né? Não sim. são, Mas não também tem são informação aeronaves. dos pilotos, né? Não tem informação dos pilotos. Eles não podem falar, né? É, todo mundo fala isso. Eles não podem falar. Eles Não pode. veem, cansam de ver, isso é um careca de ver esse tipo de coisa. Só que É, eles não podem, por é, uma determinada. Como o controle aéreo é feito exclusivamente pelo órgão militar, que é a FAB, ela não permite, não, nem eles, os militares, nem os civis, a fazer qualquer declaração, a não ser aquela lá ocorrida em 1900, nos anos 86, se não me engano, uhum, com aqueles pilotos que vieram de Brasília até São Paulo perseguindo alguns objetos. sim. Aqui em casa tem o livro Aeronaves. É, nossa, aquele livro é muito bom. Fala muita Mas coisa. tem muitos registros feitos por ele, muitos, muitos. Sim. Clóvis, quero agradecer a sua presença aqui. É, você quer deixar as suas palavras finais? Eu que fico grato pela oportunidade. Espero que as pessoas, com isso, estudem mais os fatos, né? Se a gente Sim, passou uma informação como essa, sim. é uma informação que precisa ser verificada e analisada. Não basta É, simplesmente, através do achismo, você dizer, isso é besteira. Bom, se alguém falou, se tem uma riqueza de detalhes, é uma região muito famosa, vale a pena consultar e levantar algumas informações antes de tomar decisões ou afirmações antecipadas. Então, eu só peço isso, né, que as pessoas acompanhem isso, levem a sério e simplesmente não tenham isso como uma barbaridade, uma coisa que não existe. Demais, fico novamente, mais uma vez, agradecido pela oportunidade. Um grande abraço a sim, todos, um abraço a você. Muito obrigado, boa noite para todos. A gente fica à disposição aí para o que for necessário, o que nós pudermos contribuir. sim. É, está aberto aqui quando você quiser outro tipo de pesquisa. Pessoal, até mais. Tchau para todos e uma ótima semana. Tchau, tchau, hein? Valeu, Clóvis. É isso aí. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado, Eduardo. Até mais então. Obrigado.